O ministro destacou que o consumo das famílias e o ano excepcional da agropecuária tiveram um papel fundamental para o resultado de 2023. Agora, acrescentou, o país precisa de investimentos para ter um crescimento sustentável. E agora eu vou conversar com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Ele vai falar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Fausto. Tudo bem? Boa noite, Hanna. Boa noite a todos. Fausto, vamos começar com a boa notícia. O que levou o Brasil a apresentar esse resultado bom em 2023 e conquistar a volta às 10 maiores economias do mundo? Bem, o Brasil cresceu num patamar importante, né, 2,9, voltamos com a nossa economia entre as 10 maiores do mundo. E é claro, né, tem várias formas de você olhar esse crescimento. O que mais chamou atenção e foi divulgado, muito propalado, é o crescimento da agricultura. Sim, a agricultura teve um papel bastante importante, principalmente no primeiro semestre, mas eu queria destacar o crescimento do consumo das famílias. Acho que porque isso dialoga diretamente com a vida real de quem está nos assistindo. 2023 foi um ano melhor porque teve mais emprego, foi um ano melhor porque aumentou a renda, foi um ano melhor porque as pessoas, né, puderam consumir mais, as famílias puderam minimamente melhorar a sua condição de vida. Isso está diretamente relacionado com a valorização do salário mínimo, está diretamente relacionado com o que a gente assistiu aí da reorganização dos sociais, também com uma inflação controlada. E aí, principalmente, a inflação de alimentos. Quer dizer, com a inflação de alimentos menor, a população pôde consumir mais e pôde avançar, inclusive, em outros itens para além dos itens de sobrevivência. E também aí aos programas de transferência de renda tão importantes, né, no governo Lula. Agora a gente tem uma previsão de queda aí, ou pelo menos de queda na projeção do PIB, né, no segundo semestre. O que leva a essa projeção de queda? Bem, na verdade, o que nós estamos assistindo é que, claro, quando a gente está falando do PIB do ano anterior, a gente está olhando para o que já aconteceu, né? Ou seja, o que aconteceu ao longo de 2023. Todas as direções, as perguntas, as grandes questões colocadas agora é o que vai acontecer em 2024. O mercado como um todo trabalha com uma previsão de crescimento menor, provavelmente em torno de 2%, mas vamos lembrar que quando começou o ano passado, o mercado trabalhava com uma taxa de crescimento, inclusive uma previsão abaixo de 1%, né? Falava em 0,9%, nós crescemos 2,9%. É claro que já o segundo semestre mostrou para a gente um crescimento menor do que do primeiro, mas ao mesmo tempo chama atenção que muitas vezes não necessariamente o crescer mais significa crescer melhor. As previsões para 2024 de alguma forma avançam na ideia de que é possível e caminha-se para um crescimento mais equilibrado, ou seja, mais equilibrado ao longo dos semestres, mas também mais equilibrado entre os itens. Chama atenção para nós, neste caso de 2023, a queda no investimento. Então, para 2024, é bastante importante o movimento que o próprio governo já faz de puxar o investimento, tanto investimento público quanto investimento privado, e de alguma forma está muito claro que o setor, né, o consumo das famílias deve se manter aquecido, o que deve puxar de novo uma parte importante do PIB. É bom olhar também um pouco a divisão setorial, né, o que nos chamou bastante atenção neste ano, quer dizer, no ano que passou, né, em 2023, é que a gente viu a indústria, de certo modo, voltando a crescer, mas a indústria em geral, e aí com destaque para a indústria extrativa. Em compensação, a gente viu a indústria de transformação com queda. Esse é um alerta que é importante a gente olhar com mais atenção, e aí a política da nova indústria, toda a discussão da política industrial se mostra mais fundamental, inclusive, de tudo que a gente já vinha discutindo agora. A indústria tem um papel significativo no crescimento econômico, na distribuição de renda, na organização da nossa economia, e para isso, certamente, a gente precisa enfrentar aí o nosso processo de desindustrialização que já vem ao longo das últimas décadas. Olhando para esse cenário, então, dá para se dizer que 2024 a gente tende a ter um PIB um pouco menor ou próximo ao que cresceu esse ano, mas ao mesmo tempo ele deve ser um pouco mais equânime no tempo e na própria distribuição dos setores. Além dessa questão dos investimentos, também da retomada da indústria e a questão da taxa de juros. É preciso que ela caia mais para esse resultado do PIB aí ser ainda melhor? Bem, a taxa de juros trata, nesse caso, em duas pontas muito importantes. Uma é o próprio investimento,
conforme a taxa de juros vai caindo, as empresas caminham para buscar financiamento e viabilizar os seus investimentos. E vamos lembrar, né, como o consumo das famílias foi um elemento importante do crescimento do PIB, o consumo é um vetor fundamental na lógica de investimento. Qualquer empresa que está investindo para ocupar esse mercado consumidor que voltou a crescer. Então isso é importante. A taxa de juros ajuda nesse processo. Na outra ponta, a taxa de juros, também a queda na taxa de juros, acelera o consumo de outros itens que não os itens básicos. E aí nós estamos falando principalmente os chamados semiduráveis e os itens duráveis, que dependem essencialmente de crédito. Né? Você de crédito, para nós, é fundamental para a gente dar o passo seguinte, para avançar para além da alimentação, para além do vestuário, avançar em outros produtos um pouco mais complexos. Perfeito, quer dizer, a taxa de juros precisa cair porque, além de comida, o brasileiro também quer voltar a comprar um carro, por exemplo, né? Você comentou sobre a indústria extrativista ter tido um bom resultado, né? Mas a questão da indústria de transformação tem um resultado ruim. Também foi o caso da construção. A gente pode esperar melhora no setor da construção com o PAC? Bem, 2024 tem algumas características específicas quando a gente olha para a construção civil. A primeira é que nós estamos num ano de eleição municipal. O ano de eleição municipal em si, ele impulsiona a construção civil. É só olhar pelas cidades, a quantidade de obra dos municípios que já estão acontecendo. Isso vai ter impacto e já está tendo impacto na construção civil. Nós temos na construção vinculada ao mundo residencial, né, a construção de imóveis, toda a retomada e efetivação agora do Minha Casa Minha Vida. E isso vai acelerar, na verdade já acelerou as obras vinculadas aí à construção residencial. E do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista das grandes obras públicas, o PAC é um vetor fundamental. É claro que a gente ainda está no início desse processo de implementação do PAC, mas ele já está lidando com as expectativas e já está ampliando um conjunto de obras, muito provavelmente para o segundo semestre. O que a gente deve assistir neste caso já está assistindo a construção civil mais aquecida já no primeiro semestre, em especial essa vinculada aos municípios, ao residencial, e no segundo semestre deve avançar bastante a construção civil ligada à estrutura e infraestrutura. Não dá para negar, né? Os resultados são bons, a perspectiva também é boa. Fausto, obrigada aí por esclarecer para a gente esses números. Eu que agradeço e até uma próxima para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo na nossa economia e no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos.